Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui do Anutri Taon, uma série de lives semanais onde eu ajudo mulheres a emagrecerem de forma descomplicada, de forma definitiva, de forma muito saudável, ajudando essas mulheres também a recuperarem a autoestima e recuperarem também a confiança em si mesmas a partir das mudanças alimentares e não só do corpo, mas também como a mente, como eu sempre estou falando aqui. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou a Alana, sou nutricionista e o tema do Anutri Taon de hoje é como parar de comer as suas emoções. Será que você tem feito isso? Será que você, quando você está diante de um problema, de uma emoção, você come esse problema, você come essa emoção e é isso que faz você engordar? Eu acho super importante falar isso aqui, já que a gente fala sempre de emagrecimento, né? As pessoas querem saber o que comer, o que não comer e as emoções, elas fazem parte totalmente desse processo, se não uma das primeiras coisas que você precisa saber lidar, saber trabalhar para que você consiga controlar também o que você come, porque muitas pessoas deixam as emoções dominarem as suas atitudes, né? E não o contrário. Então aqui hoje eu vou falar sobre como o poder da sua mente, né, sobre as suas emoções, como isso influencia na maneira como você come. Se você está me assistindo agora aqui no ao vivo, compartilhe essa live, tem muitas pessoas que precisam ouvir isso. As pessoas estão engordando, estão ficando doentes, né, por conta da alimentação e o emocional, a forma como elas lidam com a comida tem total a ver com as emoções, tem total a ver com a mente. Você com certeza pode estar ajudando alguém. Se você não pode ver essa live ao vivo, já salva aqui para você conseguir ver depois, né, se você não conseguir ver agora. E se você tá vendo no YouTube, clica no link da descrição do vídeo, já me segue aqui no Instagram, tem conteúdos aqui diariamente sobre nutrição e emagrecimento e isso pode te ajudar bastante. Bom, antes de começar aqui a live, eu vou colocar fixar um comentário aqui, que as inscrições... Se tiver alguém aí, já vou começar. Só vou fixar um comentário aqui. Eu abri vagas para o método de emagrecimento Descomplica. Para quem não sabe o que é o método, é um método de emagrecimento de 8 semanas, tá? E esse método ele tem duração de 8 semanas, tá? Tem consulta individual, tem mentorias semanais em grupo, tem um monte de bônus. Então, deixei aqui, né, pra vocês saberem quem entrar aí, mas no link na minha bio tem um link onde você entra numa página e tem tudo explicando. Normalmente, eu não abro vagas assim, em qualquer época, em qualquer data. Mas houve procura, né, e por conta da Black Friday, eu decidi antecipar essa oferta que eu faria na Black Friday para poder atender a essas pessoas que estão procurando. Então, vou abrir uma nova turma. As inscrições estão abertas somente até sexta-feira, tá? Esse período de oferta por um valor que nunca mais vai ser esse, tá? Realmente é um desconto bem especial da Black Friday. Então, aproveita se você quiser seguir aí no seu processo de emagrecimento com um acompanhamento totalmente completo de alimentação, não só de alimentação, mas também como o comportamento alimentar, a mudança da mente, que eu trabalho muito no método. E entrem lá, mas depois eu falo mais disso, vou continuar o conteúdo aqui, mas o link tá lá na bio. Bom, então como parar de comer as suas emoções? A primeira coisa que você precisa entender é de onde surge, né? Como surgem essas emoções e, aliás, como surge o comer emocional. Como surgiu isso na sua vida? Todas as pessoas, a maioria das pessoas, são influenciadas desde a infância, né? Eu sempre comento aqui que muitas coisas do que a gente vivencia hoje foram criadas na nossa infância, há muito tempo atrás. Então, lá na nossa infância, quando a gente é recompensado por fazer uma boa tarefa, por se comportar, por ir, sei lá, vai no médico, fazer um exame de sangue, se você se comportar, a gente vai ali, vai tomar um sorvete, eu vou comprar um doce para você. Tudo isso vai reforçando na nossa mente que comida é um ato de recompensa. Então, eu fiz algo de bom, posso ser recompensado com comida. Ou então, para eu parar de chorar, né, na hora que eu vou fazer meu exame, ali quando eu sou
quando é criança, vai tirar sangue, vai arrancar o dente, né? Se você se comportar direitinho, você é forte, você consegue, depois a mamãe vai comprar um docinho pra você. Então, isso vai sendo reforçado desde que a gente é muito pequena, às vezes até desde bebê, né? Na hora que o bebê chora, sentindo fome, né? Às vezes por fome mesmo, então a mãe vai lá, amamenta o bebê para matar a fome, mas às vezes em qualquer situação, quando a criança chora, é oferecida comida como recompensa. Então isso vai só reforçando esse ato de que se eu comer, meus problemas estão resolvidos. Tanto os meus problemas, então emoções negativas, coisas ruins que eu sinto e não sei lidar, como emoções positivas, né? Emoções de comemoração, né? Alegria por ter conquistado alguma coisa, por estar comemorando. Numa festa, por exemplo, de aniversário, sempre vai ter muita comida, muito doce, muita coisa boa. Numa festa de casamento também, sempre tem a comida ali oferecida para as pessoas. E aí o que acontece? Muitas vezes as pessoas vão, se não se sentem satisfeitas com a comida, elas já saem falando mal, porque a comida é uma representação de uma recompensa, de algo que está sendo comemorado, né? Na verdade, nessa situação, está sendo comemorado. Então, tem que ter muita comida ali. Então, isso o tempo todo, desde o momento que a gente é lá bem criancinha, bebezinho, vai sendo reforçado na nossa mente que comida pode ser usada para resolver problemas, para lidar com emoções negativas. Aí a gente cresce e vira um adulto que repete esse comportamento. Então, esse comer emocional, ele não surgiu na sua cabeça à toa, não surgiu do nada. Ele veio, provavelmente, desde a sua infância por coisas que você viveu, coisas que você observou, coisas que você vivenciou. Então, comer emocional, ele se forma dessa maneira. Pra gente ter um comer emocional, quem já tem esse problema, né, de comer as emoções, então toda vez que tem um tipo de sentimento desse, principalmente emoções negativas, a pessoa vai lá e come. Isso acontece da seguinte forma: existe um ciclo que acontece e aí na tentativa de resolver algo a pessoa come, mas o que acontece é que ela fica num ciclo vicioso mesmo, né? Começa comendo. Como que acontece? Acontece uma situação com essa pessoa. Isso desperta um gatilho nela de querer comer alguma coisa. Emoções negativas vêm, né, na cabeça dela. Então, tem uma situação que aconteceu, isso despertou um gatilho. A partir desse gatilho, eu tenho emoções negativas a respeito disso, a respeito de uma situação, de um pensamento, de uma emoção, né? Eu gero uma emoção negativa. Com essa emoção negativa, eu sinto que eu não tenho capacidade de lidar com ela. Então, eu acho que eu não vou conseguir resolver isso, que essa emoção eu não vou conseguir lidar com ela, que esse problema que eu tô passando eu não vou conseguir resolver. Então, na tentativa de conforto sobre isso, né, sobre essa situação, essa emoção, esse problema, eu vou lá e como. Só que no momento que eu como, eu me alivio, eu me sinto satisfeita. Só que vem depois a sensação de arrependimento. Com essa sensação de arrependimento, eu reforço esse ciclo novamente. Então, eu vou gerar outro gatilho, que vai gerar uma emoção negativa, eu vou comer de novo, e aí isso vai acontecendo de forma bem repetida sempre. Então, é importante entender que esses gatilhos, né, essas coisas que despertam essa vontade da gente de comer, eles surgem dessa forma. Então, a partir de uma situação que gerou uma emoção, despertou um gatilho, senti uma emoção negativa e eu quero lidar, é como se eu não quisesse lidar com isso, e a comida serve para amenizar, né, para esquecer mesmo isso que eu estou passando. Então, é preciso entender que comida não resolve problema de ninguém. O único problema resolvido com comida é fome. Se você tá com fome, come, pronto, resolveu o problema, né? Mas nenhum outro tipo de problema vai ser resolvido comendo. Mas, muitas vezes, isso não é consciente. A gente acha que vai resolver, né? Naqueles primeiros momentos ali, realmente dá uma aliviada, dá uma aliviada daquela situação. Mas não vai, o problema em si não vai resolver, ele vai acontecer de novo, e quando acontecer de novo, você vai procurar a comida de novo, na tentativa de resolver esse problema. Então, o que você pode fazer, né, para se livrar, para poder
não usar a comida para tentar resolver esses problemas quando eles acontecerem, ou essas emoções negativas quando elas acontecerem. Primeira coisa, a gente precisa identificar as emoções negativas que a gente tem. Muitas pessoas têm emoções negativas e ignoram essas emoções, ou às vezes não sabem definir que tipo de emoção que é. Então, aconteceu uma situação específica no meu trabalho ou no meu relacionamento, eu não sei dizer se eu estou sentindo raiva, se eu estou triste, se eu estou chateada mesmo pelo que aconteceu, se eu estou ansiosa por algum tipo de situação que vai acontecer ainda. Então, eu preciso saber definir esse tipo de emoção, saber o que exatamente eu tô sentindo para poder lidar. Porque se eu nem conheço a emoção, como eu vou lidar com ela? Né? Porque o que as pessoas fazem, a maioria das pessoas fazem, é que elas não sabem lidar com essa emoção, porque ela vai surgir. Todos nós passamos por situações onde a gente vai ter sentimentos e emoções negativas. Isso é normal do ser humano, não tem como a gente fugir disso, de sentir, né? De acontecer coisas, de acontecer problemas. Isso vai acontecer o tempo todo na vida da gente. Enquanto a nossa vida tá acontecendo, A Francisca, boa tarde, Alana, compartilhei seu comentário nos seus stories. Ah, que legal, fiquei feliz que você tá conseguindo seus objetivos. É isso aí, continua no caminho. Bom, voltando. Então, as suas emoções, quem não sabe lidar com as emoções, né, tá o tempo todo fugindo delas, tentando fugir pelo menos, porque fugir a gente não consegue, é que cai nessa do comer emocional, porque acha que tem que não sentir, né? Como eu faço, Alana, para não sentir determinadas emoções negativas? Não tem como, você é ser humano, você vai passar por isso. E muito do que a gente sente, às vezes, é para mostrar também pra gente que a gente precisa mudar. Então, tem determinadas situações, vou dar um exemplo de situação, por exemplo, financeira. Estou passando por uma situação financeira, onde isso tem me deixado muito magoada, muito chateada e tá virando uma bola de neve, e eu tô entrando em depressão porque eu não sei o que fazer. Então, desse problema todo, né? Tem pessoas que conseguem, e até parece meio cruel falar isso, né? Mas dá pra usar isso a nosso favor. Então, quando determinadas emoções negativas se repetem e deixam a gente mal, é um sinal de que aquilo precisa ser modificado, aquilo precisa ser melhorado. Não é comendo que eu vou resolver isso, não é comendo que eu vou resolver um problema financeiro, que eu vou resolver um problema no meu relacionamento, que eu vou resolver um problema lá no meu trabalho que tá acontecendo. Tudo é um jeito de resolver, né? Eu vou falar aqui de problemas que às vezes estão sob o nosso controle e outros que não estão. Então a gente precisa saber identificar que tem um problema, que tem uma emoção, que eu sinto isso, é normal sentir. Como eu posso lidar, né? E falando de problemas e situações da vida, existem coisas que estão sob o nosso controle e coisas que não estão sob o nosso controle. E a gente precisa diferenciar isso, porque senão a gente fica lá batendo, dando murro em ponta de faca em coisa que não tem nada a ver com a gente. Então, a gente se intromete no problema dos outros, entra em briga que não é nossa, né? Se comove, se fica triste por uma coisa que nem é com você, que não dá pra você resolver, que é um problema do outro. Coisas na família, né? Por exemplo, acontece muito. Então, tem alguém ali na família que tá com um super problema que você não pode resolver, né? E aí você fica tomando isso pra você, tomando essas dores, sempre magoada, sempre com esse sentimento de que eu preciso resolver isso, mas não é seu esse problema. Eu sei que isso vai te incomodar de ver alguém que você tá gostando passar por determinada situação, mas tem coisas que não estão sob o seu controle. Se você ficar absorvendo, ficar de esponjinha ali, né, absorvendo o problema de todo mundo, querendo resolver tudo, querendo abraçar o mundo, né, como nós mulheres normalmente fazemos, né, queremos fazer diversas coisas ao mesmo tempo, resolver o problema de todo mundo, e aí a gente vai se largando, se deixando de lado, e isso vai pesando muito na nossa mente. Como que a gente faz para resolver isso? A maneira mais fácil de fazer? Comendo, porque parece que é uma solução muito prática de se fazer, né? Muito rápida de você resolver ali no momento, mas isso é uma enganação, né? A gente tentando se enganar. Então, quanto mais você pega o problema das outras pessoas também, né? Absorve isso, fica de esponja,
você não consegue lidar com as emoções, porque fica muito sobrecarregado. Já basta os seus problemas, você ainda agarra o problema dos outros. Então, enquanto você não estiver bem, nem para lidar com você, como que você quer ficar pegando demandas que nem a sua, né? Coisas dos outros. Então, esses problemas, aliás, é preciso identificar primeiro essas emoções, né? Saber o que você está sentindo, é ansiedade, é raiva, é aborrecimento. O que é esse sentimento que você tem? Porque na tentativa de fugir desse sentimento, você nem sabe o que você está sentindo. E isso é importante na hora de você tentar lidar com essas emoções. Você precisa saber o que é para poder lidar com elas. Segundo, a comida, ela só conforta temporariamente. É clichê falar isso, né? Mas é verdade. Você tem, na hora que acontece, né? Que vem aquela emoção negativa muito forte, a primeira sensação que você tem é que você vai resolver, você vai se aliviar comendo uma coisa que você gosta muito. Então, eu gosto muito de chocolate, eu vou lá e compro uma barra de chocolate, porque hoje, afinal de contas, o meu dia no trabalho foi um dia de cão, foi um dia super difícil, eu não aguento mais. A melhor coisa que eu posso fazer por mim agora é sentar aqui no sofá e comer essa barra de chocolate, né? Já que os problemas não vão se resolver, o que eu tenho que fazer é comer. E aí fica nessa enganação no seu cérebro. E aí você pensa assim, tudo bem, esse momento aqui agora, desses minutos, né, que eu comi essa barra, porque às vezes dura minutos você abrir uma barra e comer. Me aliviou? Ok, alguns minutos. Mas e depois, como eu me sinto? Eu me sinto muito pior, né? Vem aquela sensação de frustração, de culpa, de eu não deveria ter feito isso. E aí, logo em seguida, também pode vir aqueles pensamentos de já que eu fiz isso, eu vou continuar fazendo, eu não sirvo pra nada mesmo, eu não sirvo nem pra comer, para controlar a minha alimentação. Então, já que tá tudo perdido mesmo, eu vou comer mais. E aí começa esse efeito rebote, esse ciclo, que só vai se repetindo cada vez mais. Então, é preciso que você mude. Uma das coisas importantes de você fazer quando você tiver em uma situação assim, né, que vira um sentimento negativo à tona muito forte, é você mudar o foco desse seu pensamento, né, desse pensar em comida. Nós conseguimos nos distrair com outras coisas, como eu já falei aqui diversas vezes, né? A gente precisa ter uma listinha de coisas, de distrações mesmo. Parece uma besteira, mas é muito importante fazer isso. Então, existem coisas que você vai testar quando você estiver se sentindo desse jeito, que você vai até esquecer que você queria comer, vai fazer outra coisa, né? Existem tarefinhas, às vezes, muito simples, assim, coisas bobas mesmo, como lixar uma unha. Vou lixar uma unha, vou fazer, sei lá, qualquer coisa que me tire desse pensamento que eu tô agora de comer. Então, essa lista você precisa ter em mente, se for preciso mesmo. Eu gosto que as meninas até lá do método, né, elas têm essa atividade, elas fazem isso, né, tem uma lista de distrações, porque isso acontece o tempo todo na vida da gente, né. Os problemas, como eu falei, as emoções negativas, os sentimentos, eles não vão deixar de acontecer. E aí a gente precisa saber usar algumas coisas ali que estão à nossa mão, né? Que não só a comida, que é um jeito rápido de fazer isso, para te distrair, né? Não que você vai pensar nesse problema que você tá, nessa emoção depois. Se distrai fazendo uma outra coisa que não é comida e depois você tenta resolver esse problema, que a gente vai falar aqui também, que não é para ignorar os problemas que você tem e nem as emoções que você tem. Tem como você, as coisas que estão sob o seu controle, você melhorar, né? E ser um motivo, na verdade, para você mudar, fazer mudanças super positivas na sua vida. E tem coisas também que você não tá sob o seu controle, então você vai deixar isso pra lá, vai deixar aí e não vai ficar absorvendo isso. Bom, existem técnicas também que você pode fazer em um momento como esse, que são técnicas de relaxamento. Então, você respirar, né? É muito... Alana, até parece, né, absurdo que eu vou fazer isso. Gente, isso ajuda muito. No momento que você tá de ansiedade, e aqui ansiedade eu tô falando porque muitas pessoas falam assim, eu sou ansiosa. Nossa, eu sou muito ansiosa. Nunca teve um diagnóstico de ansiedade. Nunca teve. Gente, ser ansiosa, nunca fala assim, eu sou tal coisa. Eu estou. Então, você pode estar ansiosa por determinada situação que aconteceu, enfim. E também tem as pessoas que são diagnosticadas por médicos mesmo, que têm
o transtorno de ansiedade, que é algo muito mais sério, mas a maioria das pessoas o que passam é que naquele momento elas estão ansiosas. Então, nesse momento que você está se sentindo desse jeito, né, que é um momento que você passou por alguma coisa, você está esperando alguma coisa, pensando numa situação que nem aconteceu ainda, e isso te deixa ansiosa, você pode sim fazer técnicas de relaxamento. Então, respirar fundo. Então, tô no meu trabalho, vou ali no banheiro rapidinho. Quantas vezes eu já não fiz isso quando eu trabalhava fora? Tinha momentos que me tiravam do sério. A única coisa que resolvia pra mim, às vezes, era sair 5 minutos, falava que eu ia no banheiro, ficava lá, ó, respirar fundo, contava até 10 e depois eu voltava bem, não vou dizer que 100%, né, mas bem melhor do que se eu tivesse agido por impulso naquele momento. Porque quando a gente age por impulso, a gente vai comer mesmo. Tem gente que vai usar comida, tem gente que vai falar coisa que não quer, né? Vai ter atitudes que depois vai se arrepender. Então, esse respirar, ele serve para muita coisa. Respirar fundo, contar até 10 e entender que aquilo ali é uma situação que vai passar. Aquele momento vai passar. Então, essas técnicas de relaxamento, elas são boas para isso também. Outra coisa, a gente precisa se permitir também sentir essas emoções. Como eu falei no início, as emoções negativas, elas existem na vida de todo mundo. Desde quem é mais do mais pobre até o mais rico. Todo mundo vai se sentir triste um dia, todo mundo vai se estressar um dia, todo mundo vai se sentir chateado, vai se sentir ansioso. Todo mundo se sente assim porque a gente é ser humano, né? Então a gente precisa se permitir sentir algumas sensações sem querer ficar encobrindo isso, né? E aqui a gente tá falando de encobrir com comida, é exatamente isso. A gente não se permite, não quero sentir isso não, vou dar um jeito aqui, vou comer, não quero pensar nisso e vai. Existem coisas, né, lógico, que se eu posso usar, como eu falei, técnicas de distração, usando outra coisa, isso não vai me fazer mal. Mas eu comer, sim, isso pode fazer muito mal, principalmente se eu estou no meu processo ali, que isso pode me atrapalhar. Então, você não precisa fugir das suas emoções, porque a gente vai sentir isso, e entender que você não vai acontecer nada de ruim com você se você sentir. Se você apenas sentir isso, você não precisa intervir nisso na hora, né? Ter uma atitude, às vezes, como eu falei, estourada, impulsiva de fazer alguma coisa. Só sente e deixa embora esse sentimento. Não vai acontecer nada de mais grave com você se você fizer isso. Esse desconforto, né, que você sente, permita-se sentir isso algumas vezes. Não precisa ficar encobrindo isso com comida. Isso não é bom. Isso, quanto mais você tenta fugir, né, desse problema, dessa situação, dessa emoção negativa, mais você vai reforçando isso, mais você vai guardando isso na sua mente. Quanto mais a gente pensa sobre alguma coisa, mais essas coisas vêm à tona. Então isso só vai ficar sendo reforçado para você o tempo todo, tá? Então existem formas de você... o que você pode pensar nesse momento que você pensou em comer? Só um minutinho. Você pode decidir entre duas coisas. Comer, você pensou assim, né? Nossa, eu tô passando por isso aqui agora, tô me sentindo mal, então eu acho que eu vou comer. Vou pedir uma coisa aqui pra eu comer, vou comprar um chocolate pra ver se eu alivio essa minha tensão, essa minha emoção. Então você tem dois caminhos nesse momento. Ou você come, né, e vai contra o seu objetivo, o que você quer pra sua vida, seus objetivos de mudança, né, seja de estilo de vida ou de alimentação, e acaba engordando mesmo, porque repetindo isso várias vezes, isso vai acontecer, tá? Ou você tem o caminho de entender o que você tá sentindo e lidar com isso, né? Tolerar essas emoções negativas, se distrair, se acalmar, como eu falei, com outras coisas, e pensar assim, se eu conseguir lidar com isso daqui sem ser a comida, né? Se eu conseguir me distrair, fazer outra coisa, me acalmar, eu vou conseguir seguir no meu objetivo, que é o que eu mais quero, que é o que vai me deixar feliz. E aí eu vou emagrecer, eu vou ficar bem. Então, fazer isso aqui pra mim agora é muito melhor do que eu me confortar com esses 10 minutos que eu vou comer isso daqui que eu gosto muito. Isso ajuda você a tomar essa decisão na hora, mas isso é um treino, tá, gente? Não é de uma hora pra outra que você consegue fazer isso. Isso é treino, a sua mente precisa ser
todo o tempo direcionada para isso, todo o tempo sendo treinada para isso. Lá no Descomplica, no meu método de emagrecimento, as meninas trabalham isso o tempo todo, desde a primeira semana de mentoria até a última. Existem exercícios mentais capazes de modificar a sua mentalidade, a forma como você pensa. Isso tem total relação com a forma como você come, né? Enquanto você não pensar diferente, tudo que você for fazer, independente se você sabe a melhor dieta, o melhor profissional que você contratar, tudo que você for fazer em relação à comida não vai fazer sentido se você não conseguir modificar a sua mente na hora de você escolher o que vai comer. É muito fácil falar, né? Dietas lindas, maravilhosas, que a atriz X, que a atriz Y, que o método X, que o método Y fazem, às vezes são super caras, mas e aqui a sua mente? Você consegue tomar essa decisão de uma forma mais vantajosa para você quando você precisa ou não? Ou sempre você é sempre levada por esse sentimento de emoção? Nesse momento que acontece uma emoção negativa, você nem para pensar, pronto, já come, já foi. Quando você foi ver, já tinha comido. Você acha que não pensou naquilo ali que você escolheu para comer nesse momento de desespero, digamos assim. Mas na verdade você pensou. É que esse pensamento ele é muito rápido. São milésimos de segundo que você toma essa decisão e acaba comendo. Enquanto você não trabalha, não exercita essa parte da sua mente, você não consegue prestar atenção nisso. E é por isso que lá no método eu trabalho isso com as meninas toda semana. Toda semana tem exercícios mentais diferentes, com outros direcionamentos, né? Cada exercício tem um direcionamento para certas coisas, mas que vai ajudando isso a reforçar para sua mente as decisões que você precisa tomar, os nãos que você precisa dar. E lógico, também lá tem a parte de alimentação, né? Mas isso eu falo para as meninas que é o de menos. É super importante, sim, você trabalhar o seu metabolismo, né? Porque, afinal de contas, muito do que a gente come influencia na nossa parte hormonal. Isso tem total a ver com emagrecimento. Mas enquanto eu não souber trabalhar a minha mente para poder dizer sim ou dizer não para comida, né? Nesses momentos, principalmente, não vai adiantar nada eu saber qual que é o melhor alimento para o meu metabolismo, para queimar mais gordura, para influenciar em hormônios que trabalhem a favor do meu emagrecimento. Não vai adiantar nada, é importante eu saber, mas eu preciso, isso é só uma ferramenta, né? Como eu vou usar essa ferramenta, né? Como eu vou fazer de fato para usar essa ferramenta, né? A habilidade que eu vou ter para usar essa ferramenta é a minha mente. Eu gosto de falar assim, você pode ter uma ferramenta super moderna em mãos, né? Sei lá, você um pedreiro, por exemplo. Você pega lá uma ferramenta de pedreiro que eu nem sei qual. Enfim, uma coisa lá muito... Vamos supor que tem um equipamento muito moderno lá. Esse equipamento muito moderno que vai fazer alguma coisa ali para construir a casa, né? Que vai facilitar. É muito bom, ele tem várias vantagens. Mas se você não sabe comandar esse equipamento, nada adianta. Então você pode pegar esse equipamento, né? Você hoje, que não é pedreiro, que não trabalha com isso, você não vai saber lidar. Por mais que esse seja o equipamento mais moderno e melhor que existe. A pessoa que está ali treinando e sabe, lida e trabalha com isso todos os dias, ela vai saber pegar aquela máquina ali e trabalhar com ela da melhor forma possível. Você não, e é por isso que precisa, fazer essa analogia, você exercitar a sua mente, porque você saber ali os pontos da sua alimentação que você precisa modificar para que esse seu metabolismo trabalhe realmente favorecendo o emagrecimento para você, é só uma ferramenta, né? Quem tá comandando essa ferramenta, né, o que você vai colocar para dentro do seu corpo é a sua própria mente. Então isso pode te derrubar, né, pode te derrubar ou pode te pôr lá em cima quando você consegue trabalhar. Então esses exercícios mentais direcionados para cada coisa, né, para cada situação, eles ajudam, né, e como eu falei, é um exercício, é você repetir, é você fazer. Então hoje você pode pensar que isso é uma besteira, né, então toda vez que eu for acontecer uma coisa comigo, eu vou ter que parar e pensar, não é pra comer agora, dá pra eu me distrair, Sim, a sua mente faz isso, a sua mente é poderosa em vários aspectos. Muitas coisas do que a gente pensa acontece por conta disso. O que tá ali no nosso subconsciente, a nossa mente não sabe se isso é uma realidade ou não. Ela interpreta tudo, na verdade ela interpreta tudo como uma verdade. Então, quando eu sei lidar com os meus pensamentos, né, direcionando eles pro foco
positivo, eu consigo modificar isso, e aí por isso que o emagrecimento definitivo acontece. Independente da situação que eu tiver, se a minha mente está blindada, está trabalhada contra isso, eu consigo comer bem aonde eu estiver. É o que eu falo, né? Você não, o problema não é o que você come. Ah, eu posso comer doce? Pode comer o que você quiser. O problema é o motivo pelo qual você come. Você deve conhecer pessoas que são magras, né? Que comem de tudo e conseguem conviver com a comida numa boa. Elas não precisam sentar ali e comer uma quantidade absurda, come 2 pedacinhos de chocolate e está satisfeita. Essas pessoas têm a mente bem trabalhada em relação a isso, né? Conseguem se controlar. E como elas fazem isso? Trabalhando a mente, né? Se você tem essa mente blindada quanto a isso, você consegue fazer essas escolhas. Então, por isso que lá no método, abri um parênteses aqui para falar, mas eu trabalho muito isso, não só a parte de alimentação, mas muito, muito, muito da mente, porque é isso que vai modificar os seus hábitos para sempre na sua vida e não tem como voltar mais atrás. Bom, em relação aos problemas, então, se você usa a comida para resolver os seus problemas no dia a dia, né? Então, qualquer problema que aconteceu um problema, briguei com meu namorado, com meu marido, com a minha esposa, ou então briguei no meu trabalho, não estou contente com o meu trabalho, minha situação financeira tá péssima, briguei com o vizinho, enfim, problemas que você tem, que todas as pessoas têm no dia a dia e que é normal, né? Ninguém tá imune a isso, né? Todo mundo vai passar por isso. Então, se você usa comida para resolver tudo isso, você tá lascado, né? Vamos falar o português claro, porque problema todo mundo tem. Como eu falei, desde o mais pobre ao mais rico, todo mundo tem, todo mundo precisa saber lidar com esses problemas. Bom, a primeira coisa é você definir esse problema. Então, muitas vezes a gente fala assim, ó, eu não aguento mais meu trabalho, eu não aguento mais, todo dia eu vou lá querendo ir embora, eu tô assim no meu limite, eu tô muito estressada. E aí você não sabe exatamente o porquê que você tá se sentindo assim. Então, ter um problema no trabalho, por exemplo, você precisa entender, um problema no trabalho, mas exatamente o quê? Você precisa dividir isso, destrinchar. Em qual área exatamente? Com qual pessoa exatamente eu preciso falar? O que exatamente tá me deixando desse jeito? É um problema geral no seu trabalho? Com certeza existem coisas mais específicas, né? Que você pode chegar ali, definir e realmente achar uma solução. No seu relacionamento, por exemplo. Meu relacionamento, eu não tô aguentando mais, não tô aguentando mais conviver com essa pessoa. Mas será que dá pra resolver? O que exatamente está te incomodando? Qual a situação te incomoda? Será que dá pra conversar com essa pessoa? Então, muitas coisas que acontecem na nossa vida, muitos problemas, né? A gente precisa prestar atenção no nosso pensamento em relação a isso, porque muito do que acontece, como eu falei no começo, de problemas, é um motivo para você mudar suas atitudes. Eu gosto de uma frase que eu até deixo aqui perto do meu computador, que uma vez eu ouvi, que é muito simples, mas assim, certeira pra mim, né, quando eu tô nesses momentos. O problema é a solução. Então, ninguém que conseguiu algo que queria muito, conseguiu porque tava de boa, porque tava confortável na vida. Não tenho mais nada pra fazer, eu vou encarar, enfrentar isso daqui. Não, normalmente alguém que consegue ter uma virada na vida, seja ela em qual área for, né? Então, seja ela de trabalho, seja ela de relacionamento, seja ela também aqui que a gente tá falando de alimentação, né? Muitas pessoas usam desse problema, então apareceu uma doença ali que a pessoa tem em relação à alimentação, tá com diabetes, tá com pré-diabetes, pressão alta, não tá conseguindo nem respirar direito quando sobe uma escada, ela vê isso como um problema. Algumas pessoas vão fazer o que com isso? Não, então isso daqui tá me cutucando esse problema aqui, eu não vou me afundar mais ainda nesse problema, comendo. Eu estou com um problema na minha saúde porque a minha alimentação tá ruim. Eu vou me afundar comendo mais ainda? Não, isso aqui é um impulso pra me acordar e falar assim, isso é um sinal de que eu preciso mudar. Então, às vezes, o problema, ele é a solução dos nossos problemas, O problema é a solução pra gente mudar, pra gente fazer uma mudança extraordinária na nossa vida, assim como é de trabalho, assim como é de relacionamento, assim como é da sua alimentação. Então, se você tá com um problema em relação a isso, comer mais não vai ajudar.
Então, estou com um problema que eu como emocionalmente, toda vez que eu me sinto triste, que eu me sinto chateada, que eu me sinto feliz, tudo é motivo para eu comer e eu vou comer mais? Não faz sentido, né? Então, o problema para você tem que ser a solução. Então, se isso está te incomodando, se isso está te fazendo mal, é mais um motivo para você ter que mudar isso, né? Conseguir mudar isso. Então, vendo essas questões do seu problema, primeiro você tem que pensar assim, qual o pensamento sobre esse problema específico que você tem na sua cabeça? O que você pensa em relação a isso? Eu vou voltar no exemplo do trabalho. Estou com esse problemão aqui no meu trabalho, tá me fazendo mal, eu não aguento mais, eu tô muito estressada, tudo bem. Mas pensar sobre esse problema, né, o que você tá pensando sobre ele, resolve. Você só ficar pensando no problema, que você tá chateada, que você tá estressada, que você não aguenta mais? Não, provavelmente isso não vai acontecer. Provavelmente não vai acontecer. Pensar demais no problema, assim como é da alimentação também, pensar que você precisa, que isso está te fazendo mal, não muda nada na sua vida. Então, você só vai ficar alimentando esse pensamento ruim, né? Fazendo ele vir à tona várias vezes, mas não vai resolver nada. Então, a partir do momento que eu identifiquei esse problema que eu tenho, eu preciso achar as soluções para esse problema, né? Então, existem problemas na vida da gente que a gente vai conseguir resolver sozinha, tem outros problemas que não, e aí entra muito uma coisa, né, que tem gente que fala, não, isso aqui eu não posso passar pra frente, isso aqui ninguém pode saber, isso daqui, eu não quero que ninguém me ajude em nada, né? A gente cria, às vezes, uma resistência que não precisa. Eu sei que tem coisas que são muito pessoais, né, que a gente não vai querer dividir com as pessoas, a gente vai querer mesmo resolver, lidar sozinho com aquele problema. Mas tem coisas que a gente fica adiando, por exemplo, de pedir uma ajuda, né, de alguém que pode realmente te dar, clarear, às vezes, sobre alguma ideia, ou ajudar de fato em alguma coisa manual ali que você precisa fazer, como é o exemplo do trabalho, né? Ficar só absorvendo as coisas, pensando, né, que às vezes você não quer falar porque você acha que, não vai resolver falar, ou então, vou criar mais atrito, vou criar mais briga. Relacionamento também, né? Não vai resolver eu falar com essa pessoa, ela é assim mesmo, você vai criar mais. Mas pensar nisso o tempo todo não resolve o seu problema. E aí você vai descontar onde? Comida, né? Muitas pessoas vão fazer isso. Então tá cheio de problema na vida, né? Em várias áreas, e aí a comida tá sempre o tempo todo ali tentando mascarar esses problemas. Então, identificar esse problema, saber as soluções que você pode trazer para esse problema, vai clarear as coisas. Então, não deixa no genérico ali, meu relacionamento tá ruim, meu trabalho tá ruim, mas o que exatamente está ruim? Com quem eu posso falar? Quem pode me ajudar? Qual conversa eu preciso ter com determinadas pessoas para tirar esse alívio? É esse alívio que você tem que ter, né? Esse alívio de achar soluções para o seu problema e não a comida. Porque aí, comendo, você faz o quê? Você resolve o problema fazendo isso? Não resolve, gente. Você, além de não resolver o seu problema que deveria resolver, vai arrumar mais um, que é comendo. Se você tá ali no seu objetivo de mudança, né, de alimentação e estilo de vida, e você tá resolvendo o seu problema com comida, você tá arrumando mais um problema pra você, né, só intensificando isso. Então, mais cedo ou mais tarde, a verdade é essa, mais cedo ou mais tarde você vai ter que lidar com isso que você tá tentando fugir. Quanto mais você foge disso, mais você se aproxima disso, mais você pensa nisso. Quanto mais você pensa nisso, mais você atrai isso. Então, outra coisa importante também, né, saber diferenciar os problemas que estão ao seu alcance de ser resolvidos. Então, tem alguma coisa ali que eu mesma posso resolver? Posso falar com alguém? Posso achar uma solução, né? Listo as soluções. O que dentro desse cenário, dessa situação, o que eu posso fazer para resolver? E às vezes não tem só uma solução. Você pode listar várias. É até uma dica que eu dou para vocês em relação aos problemas aí que você tenha na vida. O que eu posso fazer em relação a essa situação? Vou dar um exemplo de situação financeira. Estou passando por esse perrengue aqui. O que eu posso fazer para resolver? Chorar e acabar com tudo, né? Achar que tá tudo acabado? Não, eu preciso de alguma forma resolver isso, né? Então, senta e pensa, faz suas contas, vê com quem que pode te ajudar, de repente. O que você pode fazer para ganhar, às vezes, um dinheirinho extra ali para te ajudar, pelo menos nas contas. Sempre tem uma solução, gente, sempre. Aliás, sempre não, né? Como eu vou falar aqui, que tem problemas que não estão ao seu alcance de ser resolvidos. Esses aqui que você identifica,
coloca ali as soluções que você pode ter para esse problema, você vai lidar com eles, né? Vai encarar eles, vai resolver e vai ficar tudo bem. Agora, esses outros que a gente não tá sob o nosso controle, como eu falei, às vezes é o problema de alguém que você tá absorvendo pra você, às vezes é uma coisa que tem nada a ver com você, mesmo no trabalho, ou mesmo de algum familiar seu, de algum amigo seu, que você acha que você precisa estar ali envolvido naquele problema, porque senão você é uma pessoa ruim. Não tá sob o seu controle, aí senão é só você que sofre com isso, né? E existem situações também que não tem como você fazer nada. Por exemplo, tem pessoas que passam por luto, né? E aí, nesse momento do luto, elas acabam desabando mesmo. E isso é totalmente compreensível, né? Não tem como você fazer nada, né? O que você pode fazer é, às vezes, conversar com alguém. E isso, nesse momento, ajuda, né? Você pedir a ajuda de alguém é muito necessário. Ficar ali, às vezes, só remoendo, sofrendo com aquela situação. Lógico que tem momentos que a gente quer ficar sozinho. Mas tem situações que exigem ali que a gente esteja rodeado das pessoas que a gente gosta. Às vezes ouvir uma coisa que a gente conforta o nosso coração. Então existem problemas ali, poucos, né, da nossa vida, que não tem como a gente fazer nada, não tá sob o nosso controle. Então é preciso saber esse tipo de situação, né? Não tem como lá listar o que eu posso fazer. A situação tá feita. O que eu posso fazer nessa situação, por exemplo, é procurar a ajuda de alguém. Isso, para muitas pessoas, isso pode resolver bastante, né? Para não entrar nesse ciclo de estou chateada, estou magoada, estou muito triste, estou com depressão, né? Diagnosticada e eu preciso comer para aliviar isso. E aí você só vai ficar, na verdade, alimentando um sentimento muito ruim, porque toda vez que você come, você acha que essa é a solução. Situações parecidas acontecem novamente, você come e acha que é a solução, e aí nunca você consegue andar nesse processo, né? Se você entrou no seu processo de emagrecimento, ou se você vem engordando há muito tempo por conta disso, por conta das suas emoções, você nunca vai conseguir lidar com isso quando você sempre vê a comida como uma solução ali momentânea de resolver esse problema. Então, voltando na situação das emoções negativas serem muitas vezes um sinal para você, né, de enxergar o problema às vezes como solução, também pode te ajudar. Então, eu dei exemplo aqui de situação financeira, dei o exemplo de situação no trabalho, dei o exemplo de relacionamento, que é onde as pessoas mais se queixam, né, nessas áreas que tem problemas familiares também, muitas pessoas têm, né, problemas em família. Enxergar esses problemas muitas vezes como um sinal de que se isso aqui tá me cutucando há muito tempo, eu não tô fazendo nada, isso aqui tá me cutucando, tá me incomodando, tá me chateando e eu tô aqui, ó, só alimentando, tentando resolver com a comida, não tá resolvendo. Isso muitas vezes é um sinal de que você precisa mudar diante daquela situação. Vou dar um exemplo, de novo, da situação financeira. Se isso aqui tá me apertando, eu não vou ficar nessa pra sempre. Se eu não estou contente desse jeito, eu vou arrumar um jeito de mudar. E muitas pessoas fazem uma virada na vida a partir de um grande problema que teve. Então, às vezes teve uma grande decepção ali amorosa, às vezes teve uma empresa, quebrou, faliu, ficou lá no fundo do poço, e isso fez a pessoa se reerguer, né? Porque ela não se via naquela situação, então ela precisava mudar. E não é diferente com a alimentação. Quando você vê que alguma coisa não está te fazendo bem, que você sente, você troca ali seus melhores prazeres que você pode ter futuros, né? E para a vida toda por pequenas migalhas diárias de prazer, de comidas que você come e se sente bem, não é um bom sinal. Então, usa isso, né? Esse momento que você, poxa, estava com um problema aqui, eu comi para tentar aliviar essa minha emoção, tive esse comer emocional, e eu sei que depois isso me fez muito mal. O que eu posso fazer com isso, né? Como eu posso aprender com essa situação? Se isso aqui tem me incomodado há muito tempo, não faz sentido eu ficar dando murro em ponta de faca, fazendo a mesma coisa. Fazer a mesma coisa que eu estou fazendo nunca resolveu nada. Então eu posso usar isso aqui que está acabando comigo para me ajudar. Como eu posso mudar a minha vida a partir dessa situação que me incomoda, que está ali o tempo todo me incomodando, e eu tô só reforçando isso. Então, usem o problema, guardem essa frase que eu gosto bastante, né? O problema
é a solução. Se eu tenho um grande problema, eu posso usar ele como solução para fazer outras coisas, para mudar de vida, para mudar, a gente tá falando da alimentação, meu estilo de vida, conseguir esse emagrecimento que eu quero, né? Eu tenho um problema financeiro, às vezes essa é a solução para mim, então eu quero sair disso. Não quero viver nessa, contando moedinhas, né? Fazendo ali, sempre na economia, sempre devendo. Eu quero mudar isso. Então, eu vou usar esse problema para me impulsionar a fazer melhor. Então, usem isso na vida de vocês para todos os problemas, emoções negativas. Tudo que vocês tiverem que estiver incomodando demais, significa que é um sinal de que você precisa mudar isso. E isso é bom, né? Isso é bom porque faz você acordar. Porque, como eu disse, ninguém muda. Ninguém faz uma grande mudança, tem uma coisa extraordinária na vida quando tá tudo bem. Quando tá tudo bem, você tá ali relaxado, não tá acontecendo nada de ruim, você não tá passando perrengue nenhum, você não tá sofrendo com nada, pra que você vai querer mudar? Você vai continuar ali no seu conforto, mas quando o sapato aperta ali, né, o calo aperta, é que você começa a pensar e falar, não, isso aqui não tá confortável pra mim, eu preciso mudar. Então usem isso a favor de vocês. Bom, vou encerrar aqui. Quem teve aí, Gedalva, Karen, Francisca, Maria, Sabrina, Luana, Geralda. Obrigada por vocês que estiveram aí. Se essa live fez algum sentido pra você, você assistiu aqui no ao vivo, assistiu no gravado, comenta aqui, coloca nos comentários o que você achou, dê suas sugestões. Eu vou ficar muito feliz em saber. E pra encerrar, né, voltando a falar, as inscrições para o método de emagrecimento Descomplica estão abertas, né? Uma turma extra aí que eu abri, que eu nem ia abrir agora, abri por conta da Black, que eu vou antecipar, né? Eu faria essa oferta na semana da Black Friday mesmo, mas eu decidi antecipar pela procura de algumas pessoas e com preço oferta especial mesmo. Nunca mais vai ter esse valor. Tem muitas vantagens desse método, eu já falei dele outras vezes aqui. Você tem consulta individual, você tem mentoria semanal comigo, trabalhando tudo isso que eu falei aqui da mente, como você faz, porque aqui eu te expliquei por que das coisas, né? Por que é importante você trabalhar isso, como isso pode te ajudar. Lá no método eu te ensino exatamente como fazer cada exercício mental que você tem que fazer. Claro, também a parte, como eu falei, da alimentação é super trabalhada lá também, né? Em vários módulos, mas a parte da mente eu dou muita importância para trabalhar, para você conseguir colocar tudo isso em prática, porque senão não adianta nada. Além disso, vários bônus, né? Tem Planner, que é uma agenda lá onde você organiza esse emagrecimento, né? Onde tem várias coisas lá para você ir acompanhando conforme for passando as 8 semanas. Tem também um guia para você comer fora e delivery, como você pode fazer essas escolhas. Tem e-book de receitas, que mais? A consulta individual também além dessas 8 semanas, você vai ter uma consulta de mais de 1 hora, às vezes, comigo, para poder eu saber todas as suas informações de saúde, poder te ajudar a dar as suas primeiras orientações ali nas primeiras... antes de iniciar, né, o método. Enfim, é um método super completo mesmo. Eu tô ali o dia a dia, as meninas sabem. A gente já se tornou amiga. Chega na terça-feira que tem mentoria, a gente fica até feliz, porque a gente vai desabafar, vai conversar, vai contar os resultados, vai ficar feliz. E isso é um projeto meu que eu dei muito valor de continuar com ele. Vou continuar, porque isso faz não só bem para as meninas, mas faz bem para mim também, saber que eu tô conseguindo despertar isso nas pessoas, né? E tá ali no dia a dia ajudando de forma mais presente mesmo, não deixando a pessoa desistir. Tem o nosso grupo também lá de WhatsApp, onde a gente conversa todos os dias, postando as coisas, tem as tarefas, enfim. É super completa para pegar na mão mesmo. Tem 2 meses aí, menos de 2 meses pro final do ano. E se você tinha essa meta, né, de 2021 para 2022 de emagrecer, tá se sentindo frustrada, tá se sentindo incomodada, com a autoestima baixa por conta disso, é uma solução maravilhosa para você fazer nesse momento, tá? Eu não vou te prometer que você vai emagrecer 20 quilos até o final do ano, não vou fazer isso, porque não é da minha índole, não vou fazer coisas que eu tô o tempo todo criticando, né? É óbvio.
mas até 10 quilos em 8 semanas você consegue emagrecer. Então você consegue aí chegar no final do ano de 8 a 10 quilos mais magra, com certeza, só aplicar tudo que tem lá. E também não deixando, como eu falo, né? Não só o seu corpo mais leve, mas a sua mente mais leve, pensando diferente. Não com esse pensamento de que, eu vou esperar chegar janeiro para eu começar a mudar, para eu começar a botar em prática, fazer alguma coisa. A sua mudança tem que ser agora. Não é importante para você agora? Você já não sofreu o ano inteiro com isso? Já não te fez mal o ano inteiro? Então bora mudar. O que você pode fazer de diferente? Lá eu vou estar para te ajudar, pegar na sua mão, para fazer com que você consiga aplicar tudo o que eu falo lá, semana a semana a gente vai ter esses encontros, enfim, gente. As meninas que estão lá estão adorando, eu também estou adorando estar com elas. E eu quero abrir essa nova turma e quero que você seja minha aluna para ajudar a descomplicar esse emagrecimento e a gente tá ali presente juntinho no dia a dia, tá bom? Então, hoje foi essa live de comer emocional, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, reforcem aí os pensamentos de vocês, em prestar atenção mesmo no tipo de pensamento que vocês têm o tempo todo, quando for pensar em comer. Isso é um exercício, como eu falei, isso aqui é só a pontinha do iceberg, né, de tanta coisa que você pode aplicar, né, como os exercícios mentais para você conseguir de fato vivenciar isso, como eu tô falando, e não só na teoria, né, como parece bobagem falar isso, mas na prática você vai ver que isso acontece. As meninas direto falam isso: Alana, eu não aguento, eu tô comendo, eu lembro de você falando do exercício, vou fazer tal coisa, eu já penso, não, isso daqui não é fome emocional, não é fome física, é fome emocional. Então, isso parece que não, mas acontece e é isso que faz você mudar. Então, espero que vocês tenham gostado. Reforço aqui que o link do método tá lá na bio. Então, quem quiser entrar, oferta especial de Black Friday, só esse valor, só vai ser dessa vez, não vai ter mais esse valor. Quando lançar as outras turmas, nunca mais vai chegar nesse valor. E até sexta-feira só, tá bom? Um beijo, qualquer dúvida estou à disposição aqui no direct. Nesse link da bio também, lá no final da página, tem o link pro meu WhatsApp. Se você tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo que eu vou falar com você numa boa, te esclareço tudo que você precisar, tá bom? Um beijo e até a próxima!